de simplesmente compartilhar da vida deles, não só pelos livros, mas de conhecê-los ao longo desses dias, de ver a sua humildade, o seu serviço. E nós agradecemos por isso, porque nós sabemos que o que nós vemos neles não é algo que eles se gloriam, mas que nós gloriamos no Senhor porque vemos isso neles. E nós queremos agradecer pela oportunidade de ouvirmos essas palavras. E, Pai, eu peço para cada pessoa aqui, as pessoas que já conhecem esse material, esse conteúdo, as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, as pessoas que vão ouvir, porque pessoas vão sair daqui empolgadas para compartilhar nas suas famílias, nas suas igrejas, que cada pessoa que se deparar com esse material, não porque o material em si é algo admirável, mas porque o Deus por trás de tudo isso é tão grandioso, que nós possamos usar isso para espalhar e espelhar o seu reino por todas as partes, começando no lugar primordial, os nossos lares. Pedimos que nós possamos ter atenção para ouvir, entender e aplicar tudo que ouvimos durante esse tempo e aí usar no dia a dia após essa conferência. Abençoe o pastor Ted, o Sacha, enquanto eles estão aqui ministrando para nós, e nos ajude a manter a nossa atenção para que nós possamos tirar o melhor proveito. Agradecemos no grande nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Well, tonight we're going to talk about the teenage years. Hoje à noite nós vamos falar sobre os anos de adolescência. Some of you who have teenagers know how important this is. Alguns de vocês que têm filhos adolescentes sabem da importância do tópico de hoje. And for those of you who don't have teenagers yet, you will have teenagers. E para aqueles que ainda não têm filhos adolescentes, um dia você vai ter filhos And adolescentes. this is the period my brother Paul calls the age of opportunity. Esse é o período em que o meu irmão, Paul Tripp, diz que é a idade da oportunidade. So, what are some common characteristics of teenagers? Quais são algumas das características comuns dos adolescentes? Teenagers tend to feel insecure about everything. Os adolescentes, eles tendem a se sentir inseguros sobre todas as coisas. We used to notice when we had teenagers, they spent a lot of time in front of the mirror. Nós costumávamos observar, quando tínhamos filhos adolescentes em casa, que eles passavam muito tempo em frente do espelho. And they weren't just making themselves beautiful, E eles não estavam simplesmente se arrumando para ficarem bonitos. they were practicing. Eles também estavam praticando. Is this my good smile? Será que esse é o meu belo sorriso? Is this my good smile? Será que esse é o meu melhor sorriso? Is this my good side? Esse é o meu lado melhor? Is this my good side? Será que esse é o meu lado melhor? And they're asking, am I marketable? Will someone come into the marketplace of life and take me home? E eles começam a pensar se eles são atraentes o suficiente quando eles entrarem no mercado, se alguém irá pegá-los para levar para casa. It's also a time of vulnerability for our Também é um teenagers. tempo de vulnerabilidade. They're kind of stuck between childhood and adulthood. Eles ficam presos entre a infância e a idade adulta. And when they act like children, the adults say, if you want to be treated like an adult, act like an adult. E quando eles agem como crianças, os adultos dizem: se você quer ser tratado como um adulto, haja como um adulto. When they act like an adult, the adults say, don't get too big for yourself. You're still my kid, you know. E quando eles agem como um adulto, os adultos os lembram: olha, não vai pôr nas asinhas de fora porque você ainda é uma criança. And so they're never quite sure what's expected of them. Então eles nunca ficam seguros do que devem esperar deles. It's also a time of instability. Também é um tempo de instabilidade. Teenagers are unstable in the world of ideas Os adolescentes, eles são instáveis num mundo cheio de ideias, because they don't yet have firmly formed convictions. porque eles ainda não têm convicções fundamentadas e firmes. As an adult, you've wrestled with a lot of things and you've come to convictions that you're persuaded of. Como adulto, você tem uma série de convicções de que você foi completamente persuadido e agora você as tem como própria. But for teenagers, everything is an open question. Agora, para os adolescentes, tudo é uma pergunta aberta. And so sometimes you'll find them being very inconsistent even with themselves. E às vezes você os encontra sendo muito inconsistentes, até mesmo consigo mesmos. They're also unstable emotionally. Também eles têm muita instabilidade emocional. One minute they're feeling great, life is good, Num minuto eles estão se sentindo ótimos, a vida é boa.
And the next minute, the world has come to an end again. E no minuto seguinte, o mundo está acabando. And so they have these emotional ups and downs. Então eles têm esses vales e essas colinas emocionais, essa montanha-russa emocional. It's also a time when our kids are very apprehensive about the future. E também é um tempo em que os filhos adolescentes são bem apreensivos quanto ao futuro. Especially with older teenagers, they have the realization, I'm soon going to be moving on in life. E principalmente para os adolescentes um pouco mais velhos, eles começam a pensar, daqui a pouco eu vou sair de casa, como é que vai ser? And I'm going to have to make it on my own and provide for myself. E eu vou ter que prover para mim mesmo, eu vou ter que tomar conta de mim mesmo. And they worry about how they're going to make that transition. E eles ficam preocupados de como eles vão fazer essa transição. We have a 17-year-old grandson who has decided 17 is the perfect age. Nós temos um neto de 17 anos de idade e ele chegou à conclusão de que a idade de 17 anos é a melhor. He's old enough to drive a car. Ele é velho o suficiente para, no contexto dos Estados Unidos, dirigir. He has a lot of freedom. Ele tem bastante liberdade. And he has none of the responsibilities of caring for himself. E ele não tem nenhuma das responsabilidades de tomar conta de si mesmo. He said he would like to stay 17 for the next 10 years. E ele gostaria de ficar com 17 anos para os próximos 10 anos. I don't think it's going to work for him. Mas eu acho que não funciona bem assim. It's also a time when our kids can have a tendency to resist authority. E também é um tempo em que os nossos filhos têm a tendência de resistir à autoridade. And we need to be very wise and thoughtful in the way that we engage teenagers. E nós precisamos ser muito sábios e pensar bastante, com bastante calma, de como nós vamos engajar, nos envolver com os adolescentes. So we don't give them direction like they're children, Então nós não estamos dando orientações como se eles fossem crianças, but we speak to them as young people who are moving toward adulthood. mas nós conversamos com eles como se eles fossem jovens, pessoas jovens que estão caminhando em direção à maturidade. What are some of the common pitfalls for the parents of teens? Quais são algumas das armadilhas ou dos erros comuns de pais que estão criando adolescentes? The first one I think of is cops and robbers, O primeiro é polícia e ladrão. where our children are trying to get away with as much as they can get away with. Em que os filhos estão querendo se livrar de todas as responsabilidades ou coisas que eles conseguem se livrar. And as parents, we're always sneaking around trying to catch them. E como pais, nós agimos como detetives, sempre tentando encontrar um jeito de flagrá-los em alguma coisa. We had a lady in our church, her daughter went to visit a friend. Então nós temos um membro em que a sua filha foi visitar um amigo. And mother thought that she might be there to see her boyfriend, who she wasn't supposed to see anymore. Então a mãe, ela pensou de que essa moça, ela iria, na verdade, visitar e se encontrar com um namorado que ela não deveria ter. So mother's hiding in the bushes, looking through the bushes to see if her daughter's there with her friend. Então a mãe se esconde nos arbustos e ela começa a ver nos galhos dos arbustos, entre os arbustos, para ver se a sua filha está com o seu namorado ou não. And up behind her walk her daughter and her daughter's friend. E aí atrás dela vem a sua filha com a sua amiga. And her daughter says, "Mother, what are you doing?" E aí a filha pergunta, mãe, o que você está fazendo aqui? And of course, mother was very embarrassed. E é claro que a mãe ficou toda sem jeito. But it was a great question. What are you doing? Mas era uma ótima pergunta. O que você está fazendo aqui? And I think with our teenagers, we need to say to them, we choose to trust you. E eu acredito que para os filhos adolescentes nós temos que ser capazes de dizer, está disposto a dizer, eu escolhi confiar em você. And if you wish for us to continue to trust you, be trustworthy. E se você quer que a gente continue a confiar em você, seja alguém confiável. And we're not going to be sneaking around, E nós não vamos ficar que nem detetive. but we pray every day that if there's anything we need to know about, God will bring it to our attention. Mas nós oramos todos os dias que se existe alguma coisa que o seu pai ou sua mãe precisam saber, Deus vai trazer à tona. Another common pitfall is parents disengage. Outra armadilha, outro erro comum é a falta de envolvimento por parte dos pais. They give up on being a nurturing influence in the lives of their teens. Eles desistem de ser essa influência que irá nutrir e trazer vitalidade na vida dos seus filhos adolescentes. And parents think, well, they don't want to hear from me anymore. E aí os pais chegam à conclusão de que, na verdade, meu filho não quer mais ouvir de mim, de minha instrução. They're more influenced by the culture and by their friends, and Eles são mais influenciados pela a cultura, pelos amigos. and they think I'm old. E eles acham que eu sou velho. And so parents give up on being a nurturing influence in the lives of their teens. E aí os pais desistem de ser uma influência que irá nutrir e vai trazer vigor para a vida do seu filho And they adolescente. conclude their teenagers
don't need them like they needed them when they were younger children. E ele chega à conclusão de que seus filhos adolescentes não precisam deles como seus filhos mais novos antes precisavam. Your teenagers need you just as much as they needed you when they were little children. Os seus filhos adolescentes precisam de você tanto quanto eles precisavam quando eles eram ainda crianças pequenas. They don't need for you to treat them like little children. Eles não precisam que você os trate como crianças But pequenas. they need for you to be engaged in their lives Mas eles precisam que você esteja envolvido na vida deles. and to be cultivating a relationship with them E que você esteja cultivando um relacionamento com eles. and to be looking for opportunities to spend time with them. E procurando oportunidades para gastar e investir tempo com eles. Another common pitfall is authoritarianism rather than influence. O erro comum é autoritarismo versus influência. Now, I'm not speaking against authority in the appropriate ways that parents would exercise authority. É óbvio que eu não estou falando de um exercício de autoridade que seja apropriado e que os pais devem exercer. But what I'm talking about is the parent who thinks I'm going to show them tough love. Mas eu estou falando do pai que ele está convicto de que agora ele vai mostrar esse amor durão. And I'll teach them that you can't get away with things with me. E eu vou ensinar para você que você não pode se livrar com as coisas comigo. And I would submit to you that influence is more powerful than authority. E eu quero persuadir você a entender que a influência ela é mais poderosa do que esse autoritarismo. If I told you the President of the United States never makes a decision without checking with me, E se eu disser para você que o presidente dos Estados Unidos nunca toma nenhuma decisão antes de me ligar e verificar o que eu acho, and he always does what I suggest, e ele sempre faz o que eu sugiro para ele, how much authority would I have in the government? quanta autoridade eu tenho no governo? Now, it's a trick question. Essa é uma pergunta capciosa. I would have no authority at all. Eu não tenho nenhuma autoridade, I'm not elected to any office. eu não fui eleito para nenhuma posição no governo, No one is obligated to listen to me. ninguém tem obrigação de me ouvir. But if I had the president's ear, Mas se eu tenho o ouvido do presidente, how much influence would I have? quanta influência eu tenho? See, my influence would be enormous. A minha influência vai ser enorme. And that's the relationship I want to cultivate with teenagers. E esse é o relacionamento que eu quero cultivar com os adolescentes. I want to cultivate a relationship that gives me influence with this person. Eu quero cultivar um relacionamento que me dê influência ao adolescente. And rather than just assuming, I'm your dad, you have to listen to me, Ao invés de simplesmente dizer, olha, escuta aqui, eu sou seu pai, você tem que me ouvir. I want to cultivate the relationship just as I would cultivate a friendship with anybody. Eu quero cultivar um relacionamento assim como eu cultivaria uma amizade, um relacionamento com qualquer outra I want to pessoa. understand this person. Eu preciso entender essa pessoa. I want to know what their interests are. Eu preciso entender quais são seus I interesses. want to talk to them about the things they're interested in. Eu quero conversar sobre essas coisas que são interessantes para ele. And when I see something they would be interested in, I want to draw it to their attention. Hey, look at this. You'd like this. Agora, quando eu vejo alguma coisa que eu sei que é do seu interesse, eu vou mostrar para ele, olha aqui, isso aqui é do seu interesse, você vai gostar disso daqui. So I'm cultivating a relationship that gives weight to my words Então eu estou cultivando um relacionamento que vai dar peso às minhas palavras. and puts me in the role of being a person who has influence in this teenager's life. E vai me colocar num papel, num lugar em que vai ter influência na vida desse adolescente. Another common pitfall is reckless words. Um outro erro comum são palavras imprudentes. I was with a couple one night making a pastoral visit, Eu estava com um casal uma vez fazendo uma visita pastoral. and this young woman came down the stairs into the living room where we were seated. E então essa mulher, ela desceu as escadas e essa adolescente e ela veio para a sala onde nós estávamos. And she was dressed like a prostitute. E ela estava vestida literalmente como uma prostituta. And her father spoke to her from across the room in my presence E na minha presença, o seu pai falou com a sua filha que estava do outro lado da sala. in this very acidic tone of voice. E nesse tom muito áspero. And he said, "Where do you think you're going dressed like that? You look like a slut." E ele falou assim, onde você acha que você vai vestida desse jeito? Você está parecendo uma vadia. She said, "I'm going out." Eu vou sair. She went out the door. E
E ela foi e saiu pela porta. And he turned back to me to continue to make polite conversation like nothing was wrong. E ele virou para mim e ele continuou conversando comigo de uma forma bem educada, como se nada tivesse acontecido. And I felt so grieved in my spirit. E eu fiquei tão triste no meu espírito. I felt like I've just witnessed a horrible scene between a father and his daughter. Eu acabei de ver uma cena horrível entre um pai e a sua filha. And now he just wants to continue to make polite conversation. E agora ele simplesmente quer continuar conversando de uma forma educada comigo. Now, was there a reason for parental concern that night? Agora, será que havia uma razão para uma preocupação paternal naquela noite? Absolutely. Claro que sim. I wouldn't have wanted my daughter to own those clothes. Eu não gostaria nunca que minha filha sequer tivesse no seu guarda-roupa essas I roupas. wouldn't have wanted her to try them on in her bedroom for her own amusement. Eu não gostaria nem que sequer ela se vestisse para brincar no quarto. There was a legitimate reason for parental concern, Havia uma razão legítima para uma preocupação paternal. but the words were reckless words. Mas as palavras foram imprudentes. They were words that wound like a sword. Foram palavras que machucavam como uma espada. And in that proverb it says, in contrast to that, the tongue of the wise brings healing. E em contraste a isso, Provérbios diz que a língua do sábio traz cura. You know, another pitfall we can have is making a big issue out of things that are not important. Outra armadilha comum ou erro comum que os pais cometem é de dar importância demasiada a coisas pequenas. Now, I'm going to tell you something that'll be a great disappointment to you. E eu vou dizer algo para você que talvez irá desapontá-lo, decepcioná-lo. Your children are not going to want to grow up and look like you. Os seus filhos não querem crescer e ficar parecidos com você. Each generation distinguishes themselves from previous generations. Cada geração se distingue da geração anterior. I was raised by a father who was a veteran of World War II. Eu fui criado por um pai que era veterano da Segunda Grande Guerra. And he wore his hair very short and very neat. E ele usava o seu cabelo muito bem cortadinho, bem raspadinho, bem bonitinho. And I was part of the generation of young men who wore shoulder-length hair and full beards. E eu fui criado como parte de uma geração que os homens usavam cabelo comprido nos ombros, uma barba grande. My sons were part of the generation of young men that shave their heads bald and wear goatees. E os meus filhos fizeram parte de uma geração que os filhos raspavam a cabeça, bem careca, e usavam um cavanhaque. I think one day my grandsons are going to show up with their shirts tucked in rebellion against their fathers who always wear their shirts out. E eu acredito que um dia os meus netos vão aparecer com a camisa dentro da calça, tudo bonitinho, arrumadinho, em rebeldia aos pais que usam a camisa para fora da calça. Every generation has a way of distinguishing themselves from previous generations. Cada geração tem uma forma de distinguir a sua própria geração das gerações anteriores. And many of those matters are not matters of moral importance. E muitas dessas questões não importam, não tem um elemento moral. It's a matter of taste. É uma questão de gosto. And I think as parents there are many things like that we have to just be willing to overlook. E eu acredito que como pais de adolescentes tem muitas coisas desse tipo que nós temos que estar dispostos simplesmente a fazer uma vista grossa. I raised 3 teenagers as a pastor of a church. Eu criei 3 adolescentes como pastor de uma igreja. And there were times when my kids wore costumes to church that I would not have chosen for them. E teve momentos em que os meus filhos escolheram roupas para ir para a igreja que eu não escolheria para eles. Sometimes we were embarrassed by them. Algumas vezes a gente até ficou um pouco com vergonha do que eles vestiam. But if it's not immodest or immoral, I'm not going to make an issue of it. Agora, se não faltava modéstia ou se não era imoral, eu não vou fazer uma grande questão sobre isso. And if the people in the church don't understand, they're going to have to be the adults. E se as pessoas na igreja não entendem isso, adivinha só, eles que vão ter que ser os adultos. Because there are enough issues concerning which we have to say, you cannot do this. This is contrary to God's law. Porque já existem coisas em que nós vamos ter que de fato dizer, você não pode fazer isso, isso é contra a palavra de Deus, a lei de Deus. You can't dress that way. It's immodest. Você não pode se vestir dessa forma, não tem modéstia nisso. But if it's a matter of taste and style, we need to be willing to let it go. Agora, se é uma questão de preferência, de gosto, de estilo, a gente tem que aprender a abrir mão. Now, what's the goal during this period with our teenagers? Agora, qual que é o objetivo, então, nessa fase dos adolescentes? We want to see them internalize the gospel as their own living faith.
Nós queremos vê-los internalizando o evangelho como a sua própria fé e verdadeira. I think of it as passing the baton of faith to the next generation. Eu acredito e vejo que nós estamos passando o bastão da fé para a próxima geração. And in a relay race, there's this zone in which the baton must be passed. E numa corrida de revezamento existe essa zona em que o bastão precisa ser passado. And one runner is extending the baton, E um corredor está estendendo o bastão and the other one is reaching back for it. e o outro está olhando para trás e pegando o See, bastão. we want our children to get a firm grasp of the faith for themselves. Nós queremos que os nossos filhos tenham então e abracem a fé cristã para eles mesmos, Such a eles firm se apropriarem grasp, disso. such a firm grasp that even if we left the faith, they would continue to be faithful. Eles vão segurar tanto a fé e vão ser tão fiéis que mesmo que um dia nós venhamos a nos desviar, eles vão continuar fiéis. Now that means I need to nurture my kids with the Word of God. Isso significa então que eu preciso alimentar os meus filhos com a palavra de Deus. This book, the Bible, is unique amongst all books. Este livro da palavra de Deus, ele é singular entre todos os demais livros. It's the only one that has been given by inspiration of God. É o único livro que foi dado por inspiração divina. Holy men were carried along by the Holy Spirit as they wrote what is in this book. Homens de Deus foram movidos pelo Espírito Santo e eles escreveram a palavra inspirada por Deus. It's absolutely true É absolutamente verdadeira, because we have God who has infinite knowledge. porque nós temos um Deus de conhecimento infinito. And so he can give us truth that will never go out of date. E nós temos uma verdade que nunca vai ficar desatualizada. And of course, you know the passage in 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. E você conhece a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the man of God might be thoroughly equipped for every good work. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Do you believe that? Você acredita nisso? If we believe that, then that means everything important that I need to talk to my kids about, I can find here. Se você acredita nisso, então tudo que é importante e que eu preciso falar com os meus filhos, eu consigo encontrar aqui. Use God's word with your kids. Use a palavra de Deus com seus filhos. God's word is powerful. A palavra de Deus, ela é poderosa. It's self-authenticating. Ela se auto-autentica. The Spirit of God works through the Word of God. O Espírito de Deus trabalha através da palavra de Deus. And Isaiah 55 says God's word will never return void. Isaías capítulo 55 diz que a palavra de Deus nunca voltará vazia. It will accomplish God's purposes. Ela vai cumprir os propósitos de Deus. Nowhere does it say Ted's words will never return void. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar as palavras do Ted nunca vão voltar vazias. So I want to nurture my kids with the Word of God. Então eu quero nutrir, alimentar os meus filhos com a palavra de Deus. Let me give you a couple of illustrations. Deixa eu dar para você algumas ilustrações. Imagine I come home from work and my children are watching something on television or on the computer that they should not be watching. Imagina que eu chego em casa um dia depois do trabalho, eu encontro os meus filhos assistindo televisão e um programa que eles não deveriam estar assistindo. And I could just go in and scold them. E eu poderia ir lá dar um sabão neles. Why are you watching that? Por que você está assistindo isso? I told you you're not allowed to watch things like Eu that. disse para você que você não pode assistir coisas assim. I'm ashamed of you. Eu estou com vergonha de você. And I can snap off the television E aí eu set. desligo a televisão. Or I could say, you know what, we need to shut that off, but I want to tell you why I'm concerned. Ou eu posso dizer o seguinte, olha, a gente precisa desligar isso agora e eu quero dizer para você por que eu estou And I preocupado. could take them to a passage like Ephesians chapter 5, E eu posso levá-lo a uma passagem, por exemplo, como Beginning Efésios with- capítulo 5. beginning with verse 3. It says, among you there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed, because these are improper for God's holy people, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. E Efésios capítulo 5, versículos 3, 4, e dizer o seguinte para eles: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças.
Now, think about this. Not even a hint of sexual immorality or foolish talk or coarse joking. Agora pense sobre isso aqui, nem sequer se nomeie entre vós. Now, Conversação torpe, you have etc. just ruled out 90% of what's on television. Este critério elimina quase 90% do que acontece na televisão. And I can say to my kids, you don't have an argument with me. E eu posso dizer então para os meus filhos, olha, você não está discutindo comigo. I didn't write the book. Eu não escrevi este livro. It's not my opinion or my idea. Não é a minha ideia, não é a minha opinião. This is God's word. Essa aqui é a And palavra see, de when I Deus. bring the word of God to them, I'm bringing something that is objective to me and to them. E quando eu trago a palavra de Deus, eu trago algo que está sobre mim, que está sobre eles. And so it doesn't become an argument between us about my opinion about this TV show. I can say, look at what God's word says. E quando eu estou mostrando a palavra de Deus, eu não estou simplesmente discutindo a minha opinião, a sua opinião, ou o que a televisão está mostrando, é o que Deus está dizendo. See, God's word is powerful. A palavra de Deus, ela é poderosa. God's word is persuasive. A palavra de Deus, ela nos persuade. The Spirit works through the word of God. O Espírito de Deus trabalha através da And so palavra de Deus. I want to use the word of God as I shepherd my children. Então eu quero usar a palavra de Deus conforme eu pastoreio meus filhos. Let me give you another illustration. Deixa eu dar mais uma ilustração. Imagine with me, I have a young teenage daughter, Imagine comigo que eu tenho uma filha adolescente and I hear her talking to her younger sister. e eu começo a ouvi-la falando com a sua irmã mais nova. And she's speaking in ways that are arrogant and proud and demeaning to her sister. E ela começa a falar de formas em que é orgulhosa, ela começa a diminuir, pôr para baixo a sua irmã. And I could just scold her. E eu poderia ir lá de novo, dar um sabão I nela. could say, you have no right to talk to your sister like that. E eu podia dizer para ela, você não tem o direito de falar assim com a sua irmã. Who do you think you are? Quem você pensa que é? You're not her mother. Você não é a mãe I dela. don't want to hear you talking like that. Eu não quero ouvir você falando desse jeito. Or I could just bite my tongue Ou eu poderia simplesmente morder minha língua agora and not say anything at the moment. e não dizer nada no momento. And look for a chance to come alongside my daughter. E então procurar uma oportunidade de chegar junto da minha filha And say, you know, honey, I overheard the conversation you were having earlier with your sister. e aí eu poderia dizer, olha minha querida, eu ouvi a conversa que você estava tendo com a sua irmã And mais I nova. was thinking about this passage in James chapter 3. E eu estava pensando sobre essa passagem aqui em Tiago capítulo 3. Because beginning with verse 15, it talks about wisdom that is not from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. E ela fala de uma sabedoria que ela não vem dos céus, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. And it says, where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Em Tiago capítulo 3, versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. But listen to this contrast. Agora, preste atenção nesse contraste aqui. The wisdom from heaven is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. So, honey, I'd like to ask you to evaluate your conversation with your sister and ask yourself, which kind of wisdom was I reflecting? Então, minha querida, eu quero pedir que você reavalie a conversa que você teve com a sua irmã. E eu pergunto para você que tipo de sabedoria que você estava usando. Now, I'm not hitting her over the head with the Bible, Eu não estou batendo na cabeça dela com a Bíblia. because it's easy for us to use the Bible as a weapon against our children. Porque é muito fácil usar a Bíblia como uma arma contra os nossos But filhos. I'm shining the light of the Bible into her life. Mas eu estou mostrando a luz da palavra de Deus em sua vida. And I'm asking her to evaluate herself in terms of what God's Word says. E eu estou pedindo para que ela reavalie o que a palavra de Deus diz. And I would probably say to her, you know, if you want to, we can talk about that later, but if you don't want to, it's okay. I just wanted you to think about that. E eu posso até dizer para ela, se você quiser conversar sobre isso depois, eu estou à disposição, mas eu queria apenas fazer você pensar sobre isso. But we want to use the Word of God with our children. Nós queremos usar a palavra de Deus com os nossos We filhos. also have to be prepared to shepherd our children through the inevitable periods of doubt
happen. nós também temos que estar prontos e capazes de pastorear nossos filhos nos períodos inevitáveis de dúvidas acerca da fé. You know, young people raised in a Christian family eventually wrestle with questions of faith. Jovens que foram criados no lar cristão, de uma hora ou outra, em algum momento, eles vão lutar com questões sobre dúvidas acerca da sua fé. And it's a normal and healthy part of them embracing the gospel for themselves. E essa é uma parte comum, e eu até diria normal, do processo em que eles estão aprendendo a internalizar o evangelho para si mesmos. When children are real little, you talk to them about Jesus and about God, and they believe you because they're children, they believe their parents. E quando as crianças ouvem sobre Jesus, sobre Deus, elas vão abraçar essas verdades, elas vão acreditar. Elas são crianças, elas acreditam nos seus pais. But eventually your children begin to realize there's some real smart people out there who don't believe what my mom and dad have always taught me. Mas em algum momento ou outro, os seus filhos vão interagir com pessoas lá fora que são muito inteligentes, que são interessantes e que não acreditam nas coisas que o papai e a mamãe acreditam. They're clever people and interesting people, São pessoas inteligentes, são pessoas interessantes, creative people, pessoas criativas. and they don't believe what I've been taught. E eles não acreditam naquilo que eu fui ensinado. And at some point, they're going to begin to wrestle with questions. Do I believe this because I was taught it or because I've embraced it myself? Em algum momento eles vão começar a pensar, será que eu acredito nisso porque me ensinaram ou porque essa é a minha fé pessoal? And we want to cultivate the kind of relationship that puts us in the middle of those times of questioning. E nós queremos nos colocar num relacionamento, nos posicionar de tal forma que vai nos colocar como uma ponte quando esses questionamentos surgem. And we want to say to our children, there are no questions of faith that you cannot raise and talk to us about. E nós dizíamos para os nossos filhos, não existe nenhuma pergunta sobre a nossa fé que você não possa levantar e nós temos uma boa conversa We're sobre. willing to help you wrestle with any honest questions. Nós estamos dispostos a ajudar você a lutar com qualquer pergunta honesta que você tiver. Now you may feel like, I don't know if I have all the answers. E talvez você fique aí pensando, poxa, mas eu não sei se eu tenho todas as respostas. And that's okay, E tudo bem, because you are, in this internet era, we have so much good material readily available to us. e tudo bem, porque nessa era da internet nós temos tantos materiais disponíveis para nós. And you will find, you can say to your kids, that's a great question. E você pode dizer para os seus filhos, olha, essa é uma boa pergunta. It's not one I've wrestled with, but let's do some research. Let's find out how Christian people have answered this question. Essa não é necessariamente a luta que eu tenho, mas vamos fazer uma pesquisa juntos, vamos ver como é que pessoas cristãs já raciocinaram sobre essas perguntas. If you think of a book like Keller's book, The Reason for God, E se você pensar no livro do Tim Keller, a razão para a existência de Deus, or the book by Douglas Wilson entitled Persuasions, I don't know if that's available in e o Portuguese. livro do Douglas Wilson chamado Persuasão, Between the two books, question you can imagine a skeptic asking of a person with faith. e esses dois livros você pode pensar, você tem as perguntas, todas as perguntas imagináveis que um cético vai fazer acerca de quem Deus é e a sua And I think existência. thinking those things through with our kids is a wonderful thing for us to do. E eu acredito que isso é uma coisa maravilhosa que nós podemos fazer para os nossos filhos. The goal, of course, is to grow into relationships of mutuality as adults under God. E claro que o objetivo é construir um relacionamento que existe mutualidade como adultos debaixo da autoridade de Deus. Now, in Proverbs chapter 1, we have three foundational issues Em Provérbios capítulo 1, nós temos três fundamentos importantíssimos. that are really foundational for our teenagers. E são fundamentos para os nossos adolescentes. The first is the fear of the Lord. Proverbs 1:7. Primeiro é Provérbios capítulo 1, versículo The 7. fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. The first step in the path of wisdom is the fear of the Lord. O primeiro passo no caminho da sabedoria é o temor do Senhor. The fear of the Lord, Proverbs 15:10 says, teaches a man wisdom. O fundamento ensina o homem a sabedoria. So we want our children to be children who understand the fear of the Lord, Então nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas que entendam o temor do Senhor, who have a high view of God,
que tem uma visão, tem Deus em alta estima, and see Him as awesome and glorious. e veja a glória de Deus, a sua majestade. And we want to emphasize with them not just the immanence of God, E nós queremos enfatizar não somente a imanência de Deus, a sua proximidade de nós, that God is near to us and He is a friend, que Ele está próximo de nós, Ele é um amigo, but we also want to emphasize the transcendence of God. mas nós também queremos enfatizar a transcendência de Deus. He's a holy God. Ele é um Deus santo, He's sovereign. Ele é soberano, He overlooks nothing. Ele não deixa escapar nada, não He faz will- vista grossa para He will nada. bring everything under His judgment. Ele vai trazer tudo debaixo do seu julgamento. And we are going to stand before Him and give an account of ourselves before this God. E nós vamos estar diante de Deus e nós vamos prestar contas diante desse Deus santo. And your teenagers desperately need to have a sense of awe and reverence of God. E os seus filhos adolescentes precisam ter um sentimento desesperadamente conhecer quem Deus é e ficar maravilhado com So we Ele. want to be presenting God in His awesome glory to our children all the time. Então nós precisamos apresentar quem Deus é e a sua glória. So we're confronting them regularly with who God is. E nós estamos confrontando regularmente com quem Deus é. And we're cultivating within them a sense of the awe and reverence of God. E nós estamos cultivando então essa reverência de quem Deus é. When our children were young, we read the Bible stories to them in the Bible. Então quando os nossos filhos eles eram jovens, nós líamos as histórias da Bíblia para eles. And in family worship, we read these wonderful narratives, and the kids' interest was carried by the storyline. E nós líamos então no nosso período devocional as histórias bíblicas e o interesse deles era carregado pela própria narrativa. When they were in those middle years of life, when they're willing to debate everything and argue about everything, E aí quando eles estavam na idade, já depois da infância, um pouco antes da adolescência, nós líamos com ele quando eles estavam dispostos a debater sobre todas as coisas, we read the epistles during our family worship time. nós lemos as epístolas com eles. And we took the epistles apart and put them back together at our table. E nós estudamos da frente para trás, de trás para frente as epístolas com eles. Because the epistles are these very carefully reasoned arguments. Porque as epístolas, eles são esses argumentos que são cuidadosamente colocados. When they were teenagers, we read the prophets. E quando eles eram adolescentes, nós lemos os profetas juntos. The prophets are somewhere between 1/3 and 1/4 of your Bible. Os profetas, eles estão entre 1/3 da sua Bíblia, 1/4 da sua Bíblia. It's a big portion of the Bible. É uma porção muito grande da Bíblia. And what is the message of the prophets? Qual é a mensagem dos profetas? It's judgment. É julgamento. It's a holy God. Deus é santo. It's a God who will not overlook sin and rebellion. É um Deus que não vai fazer vista grossa para rebelião. And it's a God who will bring wickedness under His judgment. É um Deus que vai trazer a impiedade debaixo do seu julgamento. And he is willing to cast His covenant people out of the land of promise. E ele está disposto, então, a deixar com que o seu povo, o povo da aliança, fique fora da terra prometida. And preserve only a remnant. E preservar apenas um remanescente. Because He will not overlook sin. Porque ele não vai fazer vista grossa para o pecado. I remember one night in particular, we had finished reading a terrible scene of judgment in the prophets. Eu lembro de uma noite específica, quando nós tínhamos acabado de ler uma cena terrível de julgamento nos profetas. We closed our Bibles. Nós fechamos as Bíblias We're sitting there at the table, the 5 of us, e nós estávamos lá sentados em volta da mesa, nós 5. and we're literally silenced before this scene of judgment that we had E nós read. estávamos literalmente em silêncio diante da cena de julgamento que nós tínhamos acabado de ler. My mind was racing. A minha mente estava a 1000 por hora. I was trying to think, what am I going to say to my teenagers to make sense out of what we've just read? E eu estava pensando, o que eu vou dizer para os meus filhos adolescentes para dar algum sentido daquilo que a gente acabou de ler? And one of my sons broke the silence. E um dos meus filhos, então, quebrou o gelo, o silêncio. And he said, you know, Dad, instead of having little smiley faces and signs that say, smile, God loves you, E ele disse, sabe, papai, ao invés da gente ter aqueles adesivos, aquelas plaquinhas com um rosto sorrindo, dizendo, sorria, Deus te ama. we ought to have some signs that say, tremble, God is a consuming fire. Nós devíamos ter, na verdade, avisos dizendo, trema na base,
Deus é fogo consumidor. Now, you don't understand the love of God unless you understand God is a consuming fire. Você não entende o amor de Deus, a não ser que você entenda que Deus é fogo consumidor. Because where is the love of God most powerfully demonstrated? Porque onde que o amor de Deus foi demonstrado da maneira mais poderosa? It's on the cross, isn't it? Na cruz de Cristo, não é? What's he doing on the cross? O que que ele está fazendo na cruz? Is he an object lesson? Será que é simplesmente uma lição? No, he is bearing the wrath of God. Ele está suportando, recebendo a ira de Deus. And a holy God pours his wrath out upon his son E um Deus santo colocou a sua ira sobre o seu filho, in order that we might receive grace and mercy. para que nós recebêssemos graça e misericórdia. But you don't understand the love of God unless you understand the wrath of God. Mas você não entende o amor de Deus, a não ser que você entenda primeiro a ira de Deus. And if we want young people in our homes who are wise, we've got to think of every way we can to bring them the sense of the reverence and awe of God. E se nós queremos então ter filhos que são sábios, que andam nos caminhos do Senhor, nós temos que trazer diante deles um sentido, uma percepção de quem Deus é e a sua santidade, a sua majestade. And one of the most powerful ways we can do that is by modeling awe and reverence of God ourselves. E uma das formas mais poderosas que nós podemos fazer isso é modelando essa reverência em nossas próprias vidas. Well, the second foundation here is remembering your parents' words. O segundo fundamento aqui é de lembrar das palavras dos seus pais. It's verses 8 and 9. Listen, my son, to your father's instruction, and don't forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Versículos 8 a 9 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. We used to remind our children when they were teenagers that we love you. Nós costumávamos lembrar os nossos filhos quando eles eram adolescentes, dizendo para eles: nós amamos você. Mother and I are committed to you. O papai e a mamãe estão comprometidos com você. We will do anything to lay down our lives for you. Nós vamos fazer qualquer coisa para entregar nossa vida por você. No one loves you as much as your mom and dad. Ninguém ama mais você do que o seu pai e sua mãe. Ask your friends. Other than your grandparents, probably there's no one else in the world who has prayed for you every day of your life. E você pode verificar por aí, talvez junto com seus avós não tem ninguém que tenha orado mais por você do que nós. And we used to say to them, these teenage years are years when parents and their children get separated from one another. E nós percebemos isso e sabemos que os anos da adolescência tendem a ser aqueles anos em que pais se separam dos seus filhos. And they lose that sense of intimacy and transparency with each other. E eles parecem que perdem aquele senso de intimidade e transparência um com o outro. And we used to plead with them, that doesn't have to happen to us. E nós costumávamos suplicar para os nossos filhos: isso não precisa acontecer conosco. It's not inevitable that you have to grow up and want to get away from your parents. Não é inevitável que você queira crescer e se livrar dos seus pais. And so we used to plead with them, don't walk away from us, we love you. E nós costumávamos a suplicar: não fuja de nós, não crie distância. Now that may sound very self-serving, Isso pode parecer um pouco egoísta ou servindo a si próprio. but if you're not telling your children those things, what voices in 21st century culture are going to tell them that? Mas se você não estiver dizendo essas coisas para o seu filho, que vozes do século 21 vão estar dizendo essas coisas para ele? Think about the number of movies and television shows in which parents are portrayed as idiots. Pare e pensa na quantidade de filmes ou séries de televisão em que os pais são descritos e apresentados como verdadeiros idiotas. Often, even a lot of youth ministers are leading kids away from home rather than leading them back home. E muitas vezes líderes de trabalhos com adolescentes, com jovens, estão na verdade levando os filhos num distanciamento com os pais e não aproximando-os. Margie went to a large conference of young people with a group from our church. A Margie uma vez foi numa conferência muito grande com um grupo de adolescentes jovens da nossa igreja. Thousands of teenagers gathered together. Milhares de adolescentes se juntaram, estavam lá And juntos. they introduced the speaker. E eles apresentaram então o palestrante. He was a young, real cool guy. Ele era um camaradinha jovem, muito bacana. And he got up and he said, I want all you old people to leave the room.
E ele disse, eu quero que todos vocês, gente mais velha, saia agora do salão. If you're over 25, just take a little hike and just leave, E se você tem mais de 25 anos, pega o seu cavalinho e sai da chuva. because we're going to really have a conversation here together. Porque nós vamos ter uma conversa aqui juntos. And we can't have the kind of conversation we need to have if you old people are here. E nós não podemos ter essa conversa aqui se os mais velhos ficarem aqui. So everybody with maturity and wisdom and life experience left the room, Então todo mundo que tinha sabedoria, maturidade, experiência de vida, saiu do salão. except for Margie. Exceto a Margie. She stayed with her kids. Ela ficou com os adolescentes da And igreja. she wrote him a letter later and explained to him why she had stayed. E ela escreveu depois uma carta e explicou para ele por que ela tinha ficado. And she talked to the kids about it in very constructive ways. E ela conversou então com aqueles adolescentes de uma forma muito construtiva. Because there were many things this man said that were very good and beneficial for the kids to hear. Porque havia muitas coisas que aquele jovem disse que foram, que ajudaram aqueles adolescentes e que But eram benéficas. The opening of his presentation was all wrong. Mas a abertura da apresentação dele foi completamente errada. And rather than saying, let's thank the Lord for these people who brought you here. Ao invés de dizer, vamos agradecer ao Senhor por essas pessoas que trouxeram Let's vocês thank aqui. God for parents and leaders who are invested in you. Wow, how blessed you are. Vamos agradecer ao Senhor por pais e líderes que investem na sua vida. Quão abençoado que você é. But instead he's saying, if we're going to have a meaningful conversation, they can't be here. Mas ao invés disso, eles estão passando a seguinte mensagem: se nós vamos ter uma conversa que seja útil para alguma coisa, eles não podem estar there's aqui. something very wrong about that. Tem algo muito errado com isso. I retired recently from pastoral ministry, Eu me aposentei recentemente do trabalho pastoral and I moved out of an office that I'd occupied for over 30 years. e eu saí então do escritório que eu ocupei por um pouco mais de 30 anos. And you know, in 30 years, you collect a lot of stuff that you forgot was there. E você sabe, depois de 30 anos, você juntou muita coisa que você até esqueceu que estava lá. And I was cleaning out a desk drawer, and at the end of the desk drawer, I found an envelope. Eu estava limpando a gaveta da mesa e no fundo da gaveta eu achei um envelope. It was addressed to me. Era um envelope com o meu nome. I recognized the handwriting. It was one of my sons. Eu reconheci a escrita, a mão, era um dos meus filhos. I probably hadn't seen the envelope for over 25 years. E provavelmente eu não vi aquele envelope há mais de 25 anos. And when I opened it up, it was a letter my son had sent to me the day he turned 20. E naquele envelope tinha uma carta que o meu filho escreveu para mim no dia que ele completou 20 anos de idade. And it was a very nice letter. E era uma carta muito boa. And he said, you know, Dad, all these years that I've been a teenager, you've been telling me not to walk away from you and Mom. E ele reconhecia então, papai, durante todos os meus anos de adolescência, você estava sempre suplicando para que a gente não se distanciasse de vocês. And I'm not a teenager anymore. I'm 20 now. E eu não sou mais um adolescente, agora tenho 20 anos. And I'm thankful that we still have a nice relationship. E eu sou grato a Deus porque a gente ainda tem um bom relacionamento. It was a very sweet letter, and it reminded me of this point in my teaching. E foi uma carta muito doce que ele me escreveu e eu me lembrei deste ponto aqui do que nós estamos So falando. we need to remind our kids, you have a mom and dad who love you. E nós temos que lembrar os nossos filhos constantemente, você tem um pai e uma mãe que amam você. It is really, it's really the teenage version of what I talked about at the first session last night. Reminding your children that God has put them in a family. E é, na verdade, a versão adolescente daquilo que nós falamos na noite anterior, de que nós temos que lembrar as crianças de que Deus os colocou numa família. And to maintain relationship with these people who love you and have nurtured you is a great blessing. E manter um relacionamento com as pessoas que criaram você, que educaram você, que alimentaram você, é uma grande bênção. Now the third foundational thing here is disassociation from the wicked. E o terceiro fundamento aqui é a desassociação com o perverso. It says in verse 10, my son, if sinners entice you, do not go along with them. E diz no versículo 10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Wicked people are going to come into your children's lives. Pessoas perversas, ímpias, vão vir na vida dos seus filhos. And the older they get, and the more time they're spending away from you,
E quanto mais velhos eles ficam, menos tempo eles passam com vocês. There are people who will endeavor to engage them in every form of perversion that is known to humanity. E são pessoas que estão querendo envolver os seus filhos com qualquer forma de perversão conhecida pela humanidade. Drugs and alcohol, Drogas, álcool, sexual perversion, perversão sexual, gender confusion, confusão de gênero, disrespect for authority. desrespeito às autoridades. All the things you fear, someone's going to come and endeavor to engage your kids in those things. Todas as coisas que você teme, alguém vai aparecer e tentar envolver o seu filho com elas. And part of what we need to do is help our children be prepared for those times. E parte do que nós precisamos fazer é preparar os nossos filhos para quando o perverso vier. And even do role playing with them. E até mesmo fazer uma espécie de uma representação com eles. How do you get yourself out of a conversation when you know this conversation is going in a direction that you should not be part of it? Como que você vai se portar numa conversa quando a conversa começa a se dirigir para um tipo de conversa que você sabe que você não deve participar? How do you disassociate from the wicked without making yourself a target? Como que você se desassocia do perverso sem fazer de você mesmo um alvo? We need to teach our children how to do that. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como fazer isso. And even let them practice what they're going to say in those circumstances. E até mesmo deixá-los praticar sobre o que eles vão dizer nessas circunstâncias. So that they've heard those words coming out of their mouth Então, quando eles escutam essas palavras saindo da sua boca, and they're ready. eles estão prontos. You know, a young man is going to face other young men pointing out women and making sexually provocative statements about those young women. Um jovem rapaz vai ter que enfrentar a situação de que outro jovem rapaz vai apontar para ele, direcionar para ele uma mulher e fazer declarações sexualmente perversas. Every teenage boy is going to face that. Todo adolescente rapaz vai enfrentar isso. Someone's going to come with their phone and try to show them pornography. Alguém vai chegar, algum rapaz vai se aproximar dele, pegar um telefone e tentar mostrar para ele And we pornografia. want to equip our kids so they know what to say. E nós temos que equipar os nossos filhos para que eles saibam o que eles devem dizer. My brother Paul and his wife went to take a weekend together. O meu irmão, o Paul, há um tempo atrás, ele saiu com a sua esposa para um final de semana. And they had made arrangement for their kids to be in various places in Philadelphia. E então eles fizeram vários contatos, esquemas, que seus filhos ficaram em diferentes lugares na região da Filadélfia. And so his oldest son was supposed to go to his friend's house after he got off work. Então, seu filho mais velho, ele deveria ir para a casa do seu amigo quando ele saísse do trabalho. Well, when he got there, he discovered his friend's parents were also gone for the weekend. E quando ele chegou lá, ele descobriu que os pais do seu amigo também tinham saído para o final de semana. Now, this was back in the pre-internet days. Agora, isso foi antes da era da internet. So the first thing these boys did is they went out and got some videos that they should not have been watching. Então, a primeira coisa que esses meninos fizeram, eles foram alugar alguns vídeos que eles não deveriam estar assistindo. And his son talked to him about it afterwards. E o seu filho conversou com ele depois disso. And Paul said, "Well, what did you do?" E aí o pai dele, o Paul, disse, mas o que você fez quando isso He said, aconteceu? whenever they watched the videos, I just went and sat in the kitchen. E toda vez que eles iam assistir esses vídeos, eu ia lá e sentava na cozinha. And then when they were done, I would go back and hang out with them. E aí quando eles terminavam de assistir, eu voltava, saía da cozinha e começava a conversar com eles. They watched another one, I went and sat in the kitchen. E aí quando eles iam assistir outro, eu ia para a cozinha e ficava lá. Paul said, "What did you do in the kitchen?" E aí o meu irmão Paul perguntou, o que você He fazia na said, cozinha? "Dad, I ate more potato chips than I've eaten in my entire life." Ele falou assim, pai, eu comi mais batatinha frita, batatinha chips do que a minha vida inteira. Now, he had the wisdom to extricate himself from that situation. Ele tinha sabedoria de sair daquela situação. Now, here's something you need to realize. Agora, está aqui algo que você precisa entender. Those wicked people who endeavor to entice your children to wickedness Essas pessoas perversas que vão seduzir os seus filhos à perversidade will be young people who come into your house and call you Mr. and Mrs. vão ser pessoas jovens que vão inclusive frequentar a sua casa e chamar você de senhor e senhora. They may be someone from the Christian school Talvez ele seja alguém da escola cristã, or the homeschool co-op, ou talvez do grupo que está Or tendo that- educação em casa, or that real nice boy who lives down the street who seems so respectful. ou até mesmo aquele garotinho tão bem comportado que parece respeitar tão bem você. You won't always know who the dangerous
are. Você nem sempre vai saber quem são as pessoas realmente perigosas. Because the most dangerous ones fly under the radar. Porque os mais perigosos, eles não estão no alcance do radar. So we want to prepare our kids. Então nós temos que preparar os nossos But we could filhos. ask ourselves the question, why would my children be drawn to camaraderie with the wicked? E nós temos que nos perguntar, por que o meu filho ele vai ser atraído para uma camaradagem com a pessoa perversa? And I think this passage answers the question for us. E eu acredito que essa passagem, ela responde essa pergunta para nós. It says, if they say, come along with us, E se ele disser, vem conosco, we will get all sorts of valuable things. nós vamos conseguir todos uns tesouros. We'll fill our houses with plunder. Nós vamos encher nossas casas com Come along with tesouros. us. Vem, junte-se a nós. We will share a common purse. Nós vamos juntar, ter uma bolsa comum. What's being offered? O que está sendo oferecido aqui? Camaraderie, friendship, Camaradagem, amizade, belonging. o sentimento de pertencimento. We're dealing with a teenager. Nós estamos lidando com um adolescente. He's insecure. Ele é inseguro, He's unstable in his convictions. ele é instável nas suas convicções. And he is being offered friendship. He's being offered camaraderie. E foi oferecido para ele amizade, foi oferecido para ele camaradagem. Brothers and sisters, let's make our home places where our teenagers are welcomed. Irmãos e irmãs, nossos lares, lugares onde os adolescentes são bem-vindos, Where we are offering camaraderie. onde nós estamos oferecendo camaradagem. And we're interacting with them and doing things with them. E nós estamos interagindo com eles, fazendo coisas com eles. And what I observe is that many times the parents of teens are so busy with their own lives E muitas vezes o que eu tenho observado é que os pais de adolescentes estão tão ocupados com as suas próprias vidas, that they don't have time to spend time with their teenagers. que eles não têm tempo para passar tempo com seus filhos adolescentes. And they think their teenagers don't need them anymore. E eles acreditam, inclusive, que os seus filhos adolescentes não precisam mais deles. I don't know about Brazil, but in America there are many teenagers who come home to an empty house. Eu não sei com relação ao contexto brasileiro, mas nos Estados Unidos tem muitos adolescentes que voltam para casa simplesmente para encontrar uma casa vazia. They're calling on the phone and saying, put something in the microwave, make sure you do your homework, we'll be home about 8 o'clock. E os pais ligam então e dizem o seguinte para o seu filho: coloca alguma coisa no micro-ondas, faça a sua tarefa de casa, a gente vai chegar por volta das 8. We want to make our homes places where our kids are welcomed. E nós queremos transformar nossa casa num lugar We're- onde as crianças são bem-vindas. we organize life so that we can spend time with them. E nós queremos organizar nossas vidas de fato para que a gente gaste tempo com os nossos filhos. But my brother, my youngest brother, when his son was in high school, a teenager, I noticed he was really bulking up, getting really muscular. Um dos meus irmãos, eu comecei a notar que quando um dos seus filhos começou a chegar na idade do ensino médio, ele começou a ficar fortão. I said, Mark, you look like you're spending a lot of time in the gym. E eu falei assim: ô Mark, parece que você está passando bastante tempo aí na academia. He said, hey, my son Jacob is into lifting weights. O meu filho começou a levantar peso. So I go to the gym with him every morning. Então toda manhã a gente vai puxar ferro junto. And I spot for him, he spots for me. E ele me dá um apoio, eu dou apoio para ele. And you know, so he said, hey, if he wants to lift weights, I'll lift weights. Então se você quer puxar um ferro, eu vou puxar ferro. Anything I have to do to spend time with my son. Então qualquer coisa que eu tenho que fazer para passar tempo com Now, meu see, filho. by doing that together, they have a car ride on the way to the gym. Então para fazer isso, o que vai acontecer? Eles vão ter um tempo juntos no carro até a academia. They have the kind of conversation that takes place when you're doing athletics together. Eles têm aquele tipo de conversa que acontece quando você está puxando ferro junto. Come on, give me 3 more, you can do it. Vai, coloca mais 3 quilos aí, você consegue. And they talk again on the way back home. E aí eles conversam no caminho de volta. And he's created a context for spending time with his son. E ele está criando o contexto para passar tempo com o seu filho. Because that is activity that cultivates relationship. Porque essa é uma atividade que cultiva relacionamento. And parents are assuming my kids don't need me because they have their own interests. E aí os pais assumem que os meus filhos não precisam de mim porque eles têm seus próprios interesses. Pursue any legitimate interest with your kids. Busque interesses legítimos com seus filhos. Now,
And welcome them to bring their friends home. E dê as boas-vindas para que ele traga os seus amigos para casa. When we had teenagers, we always had a house full of kids. Quando nós tínhamos filhos adolescentes, nós sempre tínhamos a casa cheia de adolescentes. And we had them bring their friends home with them. E nós pedíamos para que eles trouxessem seus And we filhos would com eles. play games with them, and we would do fun things together. E nós jogávamos jogos com eles, nós fazíamos coisas divertidas. And there was never any shortage of kids. E nunca teve um tempo de escassez de criança lá em Now, casa. it's expensive. Eu sei, às vezes fica caro. They're going to sit on your furniture. Eles vão sentar nos seus móveis, They're going to break the dishes your mother left for you. eles vão quebrar a louça que They're sua going mãe to deixou para você. spill things on the floor. Eles vão deixar derramar coisa no chão. But what difference does it make? Mas qual a diferença que isso faz? You're not running a museum. Você não vai morar e não quer construir um museu, quer? You don't have anything that valuable anyway. E você não tem nada que tem valor assim. One day your kids will back a dumpster up to your house and they'll put all your treasures in it. Um dia os seus filhos vão pegar todas as coisas da sua casa e jogar num depósito. Use it for the kingdom of God. Use para o reino de Deus. But we want to engage our kids. Então nós queremos se envolver com os Now, nossos filhos. communication is so important. Então comunicação é tão importante. And the finest art of communication is not your ability to express your ideas. E a mais refinada arte da comunicação não é a sua habilidade de expressar as suas próprias ideias. It's your ability to understand the person with whom you're speaking. É a sua habilidade de entender a pessoa com a qual você está falando. Proverbs 18:2 says, "The fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinion." Provérbios capítulo 18, versículo 2 diz que o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. How many times with my teenagers have I not been interested in understanding them? I was interested in them understanding me. Quantas vezes com os adolescentes nós não estamos preocupados em entendê-los, mas nós estamos preocupados com que eles nos entendam. I had a conversation one night with one of my sons like that. Eu tive uma conversa outra vez com o meu filho And assim. I went to his room at bedtime and I said, "We need to talk." Eu fui para o quarto dele uma vez e falei, nós precisamos conversar. I said everything I wanted to say. Eu disse tudo o que eu queria dizer. I said, "I'm glad we had this chance to talk together. I'm going to pray for you and go to bed." E eu disse para ele, eu fico feliz que a gente teve essa oportunidade de conversar e eu vou orar por você e nós vamos dormir. Within 5 minutes, he was knocking on our door. E depois de 5 minutos ele bateu na nossa porta. "Dad, are you guys still awake?" Pai, você ainda está acordado? I said, "Sure, come on in." Eu falei, claro, entra aí. He said, "I just wanted to say, when you left the room, you said you were glad we had a chance to talk together." Eu só quero apontar para você que você saiu do quarto e disse que ficou feliz que a gente teve a oportunidade de So falar. I just wanted to point out that I didn't say anything. Eu só quero enfatizar para você que eu não falei nada. I said, "Forgive me. I had a good talk. You had a good listen." Me perdoe, eu tive uma boa conversa e você teve uma boa ouvida. I'm sorry. If I'd given you a chance to say something, what would you have said? Me perdoe, se eu tivesse dado uma chance para você falar alguma coisa, o que você teria dito? This is vintage teenager. Isso é clássico de adolescente. He said, "It doesn't matter anymore. I just wanted to say I didn't say anything." Eu falei assim, isso não importa mais, porque eu só queria dizer que eu não disse nada. Eu vou There's a passar. subtext here, isn't there? Tem uma mensagem subliminar aí, não tem? The subtext is, you weren't interested when I was there before. I'm not going to tell you now. E a mensagem é a seguinte, você não estava interessado no que eu tinha para dizer, então agora eu não vou dizer mais. I was a fool that night. Eu fui um tolo aquela noite. I could have said everything I wanted to say in the context of asking good questions of my son. Eu poderia ter dito tudo aquilo que eu deveria e queria ter dito, fazendo boas perguntas para o meu filho. But in my self-centeredness, I wasn't interested in what he thought. Mas no meu egoísmo, na minha perspectiva centrada em mim mesmo, eu não estava preocupado com o que ele I pensava. wanted him to know what I thought. Eu queria apenas que ele soubesse o que eu penso. Proverbs 18:13, "He who answers before listening, that is his folly and his shame." Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. You know, I see my son coming toward me. Então eu vejo meu filho vindo na minha direção. I know what you're going to ask. The answer is no. Eu sei o que você vai perguntar e a resposta é não. He says, "But Dad, Mas ele fala, mas pai, what part of no don't you understand?" que parte do não que você não entendeu? But I didn't even get a chance to ask my question. Eu nem sequer dei a chance para ele fazer a pergunta. You don't have to ask your question. Você não precisa fazer a sua pergunta. I'm your father. Eu sou seu pai. Before a word is on your tongue, I know it altogether. Antes da palavra vir na ponta da sua língua, eu já sabia.
Now, my children never walk away saying, I am so lucky to have a dad who's a mind reader. Meus filhos nunca saíram depois de uma conversa dessa e falaram assim, eu sou tão grato a Deus que eu tenho um pai que é capaz de ler as mentes. What they feel is you didn't even give me the courtesy of letting me ask my question. A sensação é, você não me deu a cortesia ou a possibilidade de perguntar algo. You know, did you ever have your children say, you don't listen to me? Você já ouviu seu filho dizendo, você não me escuta? You know why they say that? Você sabe por que ele está dizendo isso? Because you don't listen to them. Porque você não escuta ele. We need to be listeners. Nós precisamos ser gente que escuta. Proverbs 20 verse 5 talks about that. Provérbios capítulo 20, versículo 5 fala sobre isso. The purposes of a man's heart are deep waters, and a man of understanding draws him out. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. There are deep waters within our kids. Tem águas profundas dentro dos nossos filhos. We need to know how to draw out those deep waters. E nós precisamos aprender como é que nós fazemos para tirar How to essas ask good águas. questions. Fazendo boas perguntas. How to listen to what they're saying. Nós precisamos escutar o que eles estão dizendo. And not be planning our next speech, but just listening. E não simplesmente planejando a nossa próxima resposta, mas ouvindo. And hearing what's being said. E ouvindo o que está sendo dito. And hearing what's not being said. E ouvindo também, inclusive, o que não está sendo dito. And asking questions that help me deepen my understanding. E fazendo perguntas que vão me ajudar a aprofundar a minha compreensão. One of our granddaughters, when she was a teenager, spent a lot of time with Margie and me. Uma das nossas netas, quando ela era adolescente, passou muito tempo com a Margie e eu. And this was all with her parents' approval and blessing. E claro que isso era com a aprovação e a bênção dos seus pais. But she was one of those kids that in conversation was the way she thought things through. E era uma daquelas crianças em que a forma com que ela pensava as coisas era através das conversas que ela tinha. And she would say, I love talking to you and Grandma because you help me clarify what I think. Eu amo conversar com você e com a vovó porque vocês me ajudam a esclarecer o que eu mesmo penso. And that's the kind of relationship we want to cultivate with our kids. E é claro que esse é o tipo de relacionamento que nós queremos cultivar com os nossos filhos. These teenage years are critical years for our kids. Esses anos de adolescência são anos críticos para os And nossos it's filhos. a scary time for parents. É um tempo assustador para os pais. Because you know you can't reach inside them and flip a switch and make them into people who love God. E porque você sabe que você não pode colocar sua mão dentro daquele coraçãozinho e mudar o interruptor e torná-los pessoas que amam a Deus. But we want to do faithfully all the things God has called us to do. Mas nós queremos fazer fielmente todas as coisas que Deus nos chamou para fazer. And I want to remind you that the grace to do it is found in Christ. E eu quero lembrá-los da graça de Deus é que nos faz fazer. His divine power has given us everything we need. Em seu poder divino, Ele nos deu tudo o que nós precisamos. If we look inside, there's nothing there. Se nós olharmos para nós dentro de nós, não tem nada lá. But if we look to Christ, there's unending stores of grace and mercy for us. Mas se nós olharmos para a palavra, há a graça de Deus, misericórdia de Deus. Here's some questions I want to invite you to think about for a Aqui few está minutes. algumas perguntas que eu quero convidar você a pensar. Just read through these questions, think about them, pray within your own spirit about these things. Faça essas perguntas, ore no seu próprio espírito, reflita sobre elas.
let me invite you to begin a conversation with your spouse, or if you came with your friend, and talk about which of these things, or what do you see here that shows you ways that you need to work with your family and with yourself and with your kids. E eu quero encorajar você a conversar com o seu cônjuge ou com um amigo que veio com você. Quando essas perguntas confrontam, faz você refletir no trato com o adolescente. If I could have your attention, I hope you'll continue these conversations. Deixa eu só pegar a sua atenção um momentinho. Eu espero que você continue tendo essas conversas. It's so thrilling to me to see couples talking seriously with one another about what they've been listening to. Fico muito feliz quando eu vejo casais que estão conversando uns com os outros daquilo que eles têm ouvido. So get back to those conversations another time. Então volte a ter essas conversas. We're em going outro to take a momento. break now. Daqui a pouco nós vamos ter um intervalo. Antes disso, eu quero apenas fazer aqui alguns comentários sobre o que está disponível para você na nossa livraria. Okay? Na nossa livraria, o que você vai encontrar ali? Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Parte do processo do engano é quando nós substituímos verdade por mentira.